Boa tarde a todos e todas. Eu sou Maurício Correia, faço parte da coordenação da Associação de Advogados e Trabalhadores Rurais da Bahia. Portanto, a minha fala é uma fala institucional, não é exatamente um depoimento pessoal, até porque, enfim, né, eu venho de um período já posterior ao nasci no marco, né, que é o fim da ditadura, formal, e destacar também assim, um pouco da história da TR, né, uma organização que tem 33 anos de história, inclusive teriam associados nossa organização que teriam muito mais qualificação para dar aqui nesse espaço e história, experiência. Tentamos até viabilizar uma questão de agenda, né, venham representar a organização, para falar um pouco também desses casos mais atuais. Mas a TR ela surge também dentro do contexto ali do crepúsculo da ditadura militar, né? Ela é fundada em 1982, em razão, né, do recrudescimento, né, dos conflitos no campo. Em 1977, nós tínhamos o advogado Eugênio Lira trabalhando, assessorando sindicatos e pastorais no oeste da Bahia, mais precisamente em Santa Maria da Vitória, que foi uma região de expansão de fronteira agrícola já desde o fim dos anos 70, meados dos anos 70, e o Eugênio Lira, por sua atuação, ele foi assassinado, né, por pistoleiros, com claro envolvimento também de agentes do Estado, exatamente um dia antes de depor na CPI que estava havendo na Assembleia Legislativa da Bahia sobre grilagem de terras. Logo um ano após, o advogado Hélio Hilarião, também assassinado em Senhor do Bonfim, também prestava assessoria jurídica aos trabalhadores rurais, aos sindicatos pastorais, e morreu em razão de um conflito que ele acompanhava na cidade de Jaguarari, no norte do estado. Então, a partir desse contexto, desde então, já tinha se tornado... Foi 79, se não me engano, foi 2 anos depois. Já tinha se tornado, apesar de não ter uma visibilização até pelo período, diversos assassinatos de trabalhadores rurais já estava se tornando comum em razão do próprio modelo de desenvolvimento que a ditadura militar impôs para o campo. Vocês, acho que é de conhecimento que a questão agrária, especificamente, ela foi determinante para a existência do golpe de 64, e a imposição dessa modernização capitalista no campo, ela precisava, ao mesmo tempo, de um aparelho repressor muito forte para impedir qualquer resistência a esse processo de modernização. Então, a própria Comissão da Verdade, para a nossa geração, para a minha geração, inclusive, tem sido muito importante, né, para desvendar detalhes que são relevantes, como, por exemplo, os primeiros a serem organizações a serem fechadas foram os sindicatos de trabalhadores rurais. A repressão imediata, já em 64, depois houve o recrudescimento, mas começou pela zona rural, o medo que havia, principalmente no Nordeste, de que houvesse um descontrole da situação a partir da organização das ligas camponesas. Então essa foi uma questão que ficou premente durante todo o período da ditadura militar. Com o recrudescimento, e aqui na Bahia, especificamente a partir dessa metade da segunda década de 70, com o avanço da fronteira agrícola no oeste, com o avanço da fronteira agrícola no extremo sul do estado, com as primeiras compras de terra, violência com comunidades indígenas, essa chegada do que hoje se transformou no eucalipto ali no extremo sul do estado, a própria construção da barragem de Sobradinho e todas as violências que vieram em consequência daquilo. Então, em todas as regiões do estado, nós vamos ter registros de violência, de assassinato, e desde já, se a comissão também já não se debruçou sobre isso, a comissão de 1987 sobre a violência no campo existiu na Assembleia Legislativa, tem um relatório que fala
1987. Existe um relatório dessa comissão, acho que é uma fonte também muito importante, tem vários registros ali de violências e de assassinatos contra os trabalhadores rurais. Então, dentro desse... Sim, sim, maravilha. Então, assim, em 1982, os advogados também percebendo que viraram alvo também, né, os padres, freiras, né, e cada um tinha um preço, né? Então, assim, advogado, freira, talvez e padre fosse um pouco mais caro a cabeça, né? Mas, a partir de algum momento, a ousadia chegou a esse ponto, né, de assassinarem pessoas que estavam ali também trabalhando com apoio na assessoria, e a TR é fundada inicialmente nesse sentido de autoproteção, inclusive, né, de usar a forma desses advogados que trabalhavam no interior, acompanhando a conflitos agrários, que pudessem encontrar uma forma de organização e de autoproteção. E desde esse período já é possível notar, tanto nesses relatórios, né, quanto nas próprias descrições desses inquéritos, né, no desenrolar desses inquéritos, em todos eles praticamente, nós vamos, ou na maioria deles, nós vamos encontrar referências à participação de agentes de Estado, seja como apoio, ou seja, executando diretamente. Então, o fenômeno da pistolagem, ele não seria possível sem a conivência de agentes de Estado. Muitas vezes o pistoleiro ele executa, mas o que acontece no entorno, certamente você vai ter envolvimento tanto de policiais militares quanto de policiais civis, seja na operacionalização, seja na omissão, por exemplo, a respeito das investigações. Permite só uma participação rápida. Inclusive, no processo de Eugênio, é denunciado desde o começo o então delegado de Santa Maria e posteriormente o delegado regional, o Einar. Tem. Não é você, é o delegado. Agora que me deu a caída. Então, 2 delegados de polícia figuram como réus no processo penal. Exatamente. E esse é um padrão que se repete. A gente sabe que o coronelismo, por exemplo, e que se relaciona com a questão da terra, com o poder da terra muito forte, é uma herança que vem de antes, reforçada já no início da República, mas a ditadura militar ela não só não rompe com esse modelo de dominação de poder local, como reforça em várias medidas esse poder. Se a gente recuperar aqui, se recordar da figura do delegado calça curta, né? Que era aquela figura, a polícia, e isso, trazendo para a atualidade, isso vem durante os anos 80, anos 90, hoje já existe, né, a exigência da graduação, ser bacharel em Direito, mas a realidade dos municípios do interior, e aí falando da Bahia, mas isso pode ser colocado como exemplo em relação ao restante do interior do país, basicamente, em que esse poder de mando, né, local, ele é muito verticalizado. Nós temos uma polícia política em que é muito comum, por exemplo, as prefeituras fazerem, entre aspas, complementação salarial, né, tanto para agentes de polícia civil quanto para agentes de polícia militar, muitas vezes disfarçado de auxílio moradia, disfarçado de uma série de questões, mas que acabam vinculando esses agentes de Estado ao poder local. E no que se refere à violência especificamente no campo, nós vamos ter um padrão que não existe. Dificilmente vai existir uma Câmara de Vereadores em que numa cidade pequena, dos 10, 11 vereadores, 10 não sejam fazendeiros, porque a questão no interior da terra e do exercício do poder político, ela é muito interligada. Então, eu acho que esse é algo que permanece, né, ainda que se adaptando às novas realidades, mas é uma constatação que a gente pode ainda hoje em campo, nos casos que a gente acompanha, fazer. Por exemplo, em relação ao oeste da Bahia, que hoje já é uma fronteira agrícola consolidada em relação ao período do assassinato de Eugênio Lira. Hoje, no oeste da Bahia, nós temos uma nova expansão da fronteira agrícola.
né? Nós estamos ali entre Barreiras, São Desidério, então assim, agora está descendo ali para Correntina, Jaborandi e Cocos, e o que está acontecendo no meio daqueles gerais ali, a gente não faz a menor ideia do ponto de vista de arbítrio, né? Em razão de empresas, inclusive empresas estrangeiras, chineses, certo? Comprando terras, grilando terras, todo o processo de grilagem sendo modernizado pelas mais diversas formas, né? Desde conivência do próprio Estado, né? Na representação do órgão de terras, né? Até sentenças judiciais de uso capião em terra pública, que a gente sabe que a Constituição não permite. Então, essas modalidades de grilagem, elas nunca vêm. A grilagem ela nunca é apenas uma falha, uma fraude documental. Ela é resultado de uma fraude documental, mais de uma ação para limpar a área. Porque geralmente terra vazia não existe. Minimamente você vai ter ali famílias de poceiros que herdaram ou permaneceram ali naquelas fazendas que se desfizeram. Então, hoje, por exemplo, no município de Correntina, nós temos diversos relatos, e aí não houve tempo de sistematizar o relato de todos os casos, mas a gente se compromete a encaminhar esses casos mais atuais aqui para a comissão. Mas, por exemplo, relatos de milícias, de policiais militares fora de serviço, organizando empresas de segurança para prestar serviço para essas empresas, inclusive estrangeiras, né, que estão viabilizando a tomada de milhares de hectares de cerrado, de nascente, de água, se guiando ali pela fronteira agrícola, né, em busca basicamente da água. Então, desapossando comunidades tradicionais de fecho de pasto, né, que estão lá secularmente, perdendo acesso aos recursos naturais e sofrendo todo tipo de violência. Nós temos casos de 2, 3 meses atrás, em que o jovem teve o braço quebrado por um cabo da Polícia Militar, né, depois que foi na delegacia prestar queixa de uma situação de violência de arbítrio na sua comunidade. A gente tem alguns casos do Oeste que tem nos preocupado muito nesse momento e que a gente vai encaminhar aqui para a comissão, porque no nosso entendimento é importante que isso fique registrado. Nós temos também no norte do estado algumas situações de extrema gravidade recentes. Nós temos, por exemplo, no município de Casa Nova, o caso Areia Grande, que é uma área de fundo de pasto também, que é fundo de pasto é um modo de apropriação coletiva da terra, né, típico, né, de algumas regiões do interior do estado, e que são alvo muito fácil da grilagem, até porque constituem terras devolutas, não são áreas cercadas, então são comunidades que estão muito vulneráveis a esse processo de grilagem violenta de terras. Então, nós tivemos lá, por exemplo, a participação de um juiz, né, invadindo a área, né. É muito comum, por exemplo, como nesse caso, o fazendeiro fazer a intimidação dos poceiros ou das comunidades. Eles vão na viatura da Polícia Militar e essas polícias, Polícia da Caatinga, Polícia do Cerrado, né, a CAESB lá no Sudoeste. Então, assim, essas polícias, elas são ponta de lança desse tipo de violência, já que elas são preparadas, né, para exercer o temor, né? Elas são preparadas para o arbítrio, para a violência e para que elas sejam temidas, né? Então, esse tipo de polícia é algo que o Estado precisa repensar, a forma como essas polícias, para que essas polícias elas foram criadas, né? Eu acho que é uma questão que precisa ser colocada, né? Já lembro que o combate ao tráfico de drogas, de maconha, coisas desse tipo, né? Sim, em áreas rurais, né? Quando na realidade a gente sabe que tem áreas rurais, o Cerrado, por exemplo, até onde nós sabemos, não faz parte de nenhuma rota internacional ou sequer nacional do tráfico, né? Então, reflete uma política de segurança ineficiente, que aí, né, já entraria em outras questões, mas que mira no varejo, que mira onde
usar, tem um discurso para uma coisa, exatamente, é usada para outra. E acaba sendo utilizada para outra. E outra questão que tem agravado muito também essas situações dos conflitos, é que como o tráfico ele tem chegado no interior de uma forma muito intensa, principalmente nos últimos 10 anos, o tráfico aliado com a corrupção de agentes do Estado vinculada a esse mesmo tráfico e prestando serviços de pistolagem, certo? Para o intuito de grilagem de terras, né? Então, tem sido também muito comum que as mesmas armas que estão chegando, né, mais fortemente no interior do Estado, em razão do tráfico, também têm sido utilizadas pela pistolagem para limpar a área, né, e regularizar a grilagem. Então, assim, nós temos esse caso de Casa Nova, por exemplo, que foi assassinado uma pessoa, um trabalhador dentro dessa área, e que existem indícios muito fortes de que tenha tido participação da Polícia Militar. A Polícia Civil concluiu o inquérito sem indicar autoria, né, ou foi uma investigação que só foi adiante diante da nossa pressão, e ainda assim, investigação, se você não começa a fazer a investigação assim que o crime acontece, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para conseguir identificar a autoria e conseguir seguir as pistas e os rastros aí de quem, para a identificação da autoria. Então, é muito comum que, por exemplo, como foi relatado aqui pelo representante do SEDECA, do delegado de Polícia Civil, dizendo, não, com questão de terra eu não mexo. Não mexe para registrar queixa, isso é atual, não mexe para registrar queixa relativos a trabalhadores. Né? Mas a gente sabe que tem diversos agentes que são intrinsecamente envolvidos com essa questão. Como, por exemplo, também no norte do estado, o caso de Monte Santo, que é um caso que chama a atenção também, primeiro, em razão do número de mortes envolvidos. Então, é um município que tem diversos fundos de pasto, que é esse modelo que eu explanei aqui inicialmente, assim, ameaçados de grilagem, e de 2008 até esse ano foram 10 assassinatos de lideranças comunitárias, 10 assassinatos. Inaugurou essa sequência com um triplo homicídio, que evidentemente, assim, os indícios, né, apontavam a participação da Polícia Militar, dando cobertura, né? Esse primeiro foi pistolagem, mas acobertado pela Polícia Militar. O segundo caso foi uma execução típica, e aí traz para a gente essa questão da modernização da pistolagem, porque não houve mais uma terceirização. Os próprios grupos de extermínio que atuam em Feira de Santana, que atuam aqui em Salvador, estão prestando serviços no interior para esse tipo de crime, né, para limpar a área. Então, em Monte Santo, isso ficou muito bem evidenciado. Então, foram 10 homicídios. A gente conseguiu impulsionar, desses 10, 4 inquéritos, a gente conseguiu inicialmente impulsionar. E quando o inquérito ele chegava perto de quem teria que chegar, ele simplesmente parava. Então, nós temos o caso do assassinato de Leonardo de Jesus, que é militante do movimento SETA, que é um movimento de luta pela terra, que foi claro... SETA. Isso. Sim. Como é que C-E-T-A. C-E-T-A. Isso. Que ele foi retirado às 9 horas da noite de dentro de casa, na frente da família, né? Foi posto ajoelhado na frente do terreiro de casa e recebeu um tiro de espingarda calibre 12 na cabeça. Então, uma típica execução. Não foi pistoleiro que fez. Foi uma execução claramente feita por milícias e por grupo de extermínio. E o próprio delegado regional à época, que nós conseguimos que avocasse o caso, né, para fazer as investigações, chegou a essa conclusão. Chegou a quebrar sigilo telefônico. Já era a investigação passada que a gente conseguiu, quebrou o sigilo telefônico, conseguiu placa de carro e estacionou. Não passou de um determinado momento. Quando chegou em um determinado momento, o delegado não atendia mais telefone,
logo depois ele foi destituído. Nós tivemos 3 reuniões com o secretário de Segurança Pública, com o compromisso de que isso iria ser investigado, e não foi investigado. Houve situações em que eu estive reunido, por exemplo, com o chefe de gabinete do secretário de Segurança Pública, e no outro dia, em razão desses homicídios, e no outro dia as testemunhas começarem a receber ameaças, né? Então, o que levou os próprios movimentos a dizer não vamos investigar mais nada, porque nós já perdemos muito, né, nessa estratégia de tentar averiguar, porque o que o delegado vai dizer não, eu não tenho como investigar se não tiver testemunha para dizer aquilo que tem que dizer, né, que foi o próprio sentido, né, que o próprio programa de proteção foi criado, para tentar elucidar os crimes. O programa de proteção que a Terra, inclusive, veio assumir a partir de 1999, e do qual faz a gestão até hoje. Mas nem dentro do Provida nós conseguimos acolher esse tipo de caso. E o caso de Monte Santo ainda é sui generis, porque a partir dessas denúncias, inclusive junto ao Ministério Público Estadual, houve uma operação em que os 2 delegados foram presos. O delegado do município foi preso, era traficante de arma, os pistoleiros, traficava arma, vendia arma, estava envolvido com roubo de carga, estava envolvido com tráfico de drogas. O delegado de Monte Santo, eu até queria que o pessoal do SEDECA estivesse aqui, porque é a mesma situação. Nessa mesma operação, o delegado de Cansanção, que é o município vizinho, foi preso. Nessa mesma operação, o motorista desse juiz, Vitor, que foi acusado, que está sendo processado em razão do tráfico de pessoas, de tráfico de crianças, o motorista dele, que era um agente da Polícia Civil, foi preso. Esse delegado, em relação ao primeiro homicídio, ele conseguiu a façanha de conseguir mandado de prisão para 10 testemunhas. Então não podia levar as testemunhas para depor, porque elas iriam ser presas, né? Então, uma situação, e isso em 2008, 2009, 2010, 2011. E de lá para cá se fala que tem uma lista com 20 pessoas para morrer em relação a essa disputa pela terra. 10 já foram assassinados. Eu trabalhava lá na época, recebi ameaça, tive que sair também. Não pude ficar porque um policial, um coronel da Polícia Militar, disse para mim ainda assim, olha, você está envolvido e seu nome está constando na lista que está para cair. Certo? Então, é uma situação bastante grave que o Estado da Bahia não conseguiu resolver. Nas mais altas instâncias, é um caso, inclusive, que a gente vai apontar para a federalização e também para denúncias instâncias nacionais, porque não existe solução no Estado da Bahia depois de mais de 3 reuniões com o secretário de Segurança Pública e a polícia não conseguiu avançar nessas investigações. O tempo é um pouco curto. Trazendo um pouco, né, vindo um pouco, aí tem várias outras questões também no interior do Estado. Tem a questão do sul da Bahia também, que eu acho que cabe uma atenção especial em relação da presença da questão indígena, né, da forma como, por exemplo, o Exército, né, ocupou, montou base ao lado do território Tupinambá, né, a forma como a própria Polícia Federal organiza suas operações ali na região do território Tupinambá, em Guararema. Então, assim, são situações que o próprio grupo de tortura acompanha, e eu acredito que isso já deve ser bem documentado aqui para a comissão, né, algo que preocupa bastante a gente aqui na TR. E trazendo um pouco aqui mais para perto, o pessoal está até chegando ali agora também, tem a situação que eu acredito, né, que foi uma situação que conseguiu ganhar uma visibilidade, né, mais recentemente, que é a situação do Quilombo Rio dos Macacos. É uma situação de uma comunidade negra rural que foi autodefinida enquanto quilombola, né, em 2011, uma situação de uma comunidade que está ali documentalmente registrada, né? A gente documentalmente conseguiu registrar a presença dela ali desde o final do século XIX, ali na região de Simões Filho, mas é na divisa ali, naquela região de Parique, onde tem uma área da Sudique ali que é muito, assim, uma região
pela qual as empresas, as indústrias ali, têm uma grande corrida ali em razão da riqueza que tem aquela área de água, né? Toda essa questão. Ela é perto do Brasil? Não, é um pouco mais próximo da base naval de Aratuba. É na área que a Marinha reivindica como dela. Na base naval de Aratuba. Ali, na realidade, ali, a base naval ainda fica um pouco mais para frente. Ali eles construíram uma barragem no Rio dos Macacos, que é uma área de mata ainda até hoje preservada. Construíram isso nos anos 50, né? Usaram mão de obra dessas pessoas que estavam lá, né? Construíram a barragem. Posteriormente, no início da década de 70, em 1971, começaram, e isso em plena ditadura militar, né? Construíram a Vila Naval, que é uma vila que abriga suboficiais da Marinha, né? Expulsaram mais de 100 famílias para a construção dessa vila. Já existia uma comunidade ali, existia uma vila ali naquele lugar. E essa expulsão ela foi feita sem garantia de nenhum direito. Uma parte dessa comunidade ficou do lado de cá do rio. A Marinha murou essa área e não expulsou imediatamente essa comunidade. Essa comunidade permaneceu lá, certo? Sem poder reformar suas casas, certo? Não poderia, se a família mora em casa de taipa, se a casa cair em relação das chuvas, as casas que iam caindo, né, a Marinha expulsava, não deixava construir essas casas novamente, não impedia o acesso à água, impedia o acesso à energia elétrica, certo? As famílias, elas relatam diversas violências que vão desde entradas arbitrárias nas casas, desde violência contra mulheres, estupro contra mulheres, contra crianças, né, violência contra idosos. Então, assim, impressiona a quantidade de relatos, e isso dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90, que aconteceram aqui do lado de Salvador. Aqui a gente não está falando mais de Santa Maria da Vitória, nem de Correntina, nem de Monte Santo, que a gente pode até dizer, fica lá, esquecido, e fica mesmo, né? Nós estamos falando de uma comunidade em Simões Filho, né? Do lado de Salvador, né? Que passou por tudo isso durante todo esse período e vivia ali dentro como um campo de concentração, em que entra a hora que a Marinha quer, sai a hora que a Marinha quer, tem o direito de visita cerceado, e não tem sequer, né, o direito de reformar suas casas e correndo sempre esse risco, né, as famílias correndo sempre esse risco de a cada período de chuvas essas casas desabarem. A gente fica tentando imaginar, para concluir, tentando imaginar por qual razão que a Marinha chegaram em 2009 eles entraram com a ação afirmando que a comunidade era uma comunidade invasora. E aí o pessoal até fala assim, como é que famílias, né, na forma como estão ali os macacos, conseguiram invadir uma área militar, construir dentro da área militar e formar uma comunidade dentro da área militar. Então é sabido que eles usavam serviços, os mais velhos falam que as mulheres lavavam as roupas dos militares, até parteira da comunidade fez parto para filhos de militares. Então parece que em algum momento foi conveniente para a Marinha ter a sua própria senzala, porque é a forma como esse pessoal vinha e vem sendo tratado até hoje. Então a Marinha reivindicou essa área a partir daí, né, a partir da luta da comunidade. Isso ganhou uma visibilidade. Eles fecharam pistas. Entrou com ação de reintegração de posse, ganhou o da Justiça, que não considerou o laudo do INCRA, nem incorporou o laudo do INCRA do lado do processo. Aí o processo está havendo uma luta política e uma negociação para tentar resolver a questão. Exatamente. Há uma decisão judicial para a saída, mas a comunidade, a partir da pressão, né, conseguiu fazer, inclusive em Brasília, na Secretaria-Geral da Presidência, em outro espaço, no âmbito das comissões de direitos humanos de Câmara e Senado, enfim, uma série de articulações, mas principalmente da sociedade civil, que sensibilizou, e todo mundo que vai a Rio dos Macacos
sai assim, muito comovido e muito tocado com a situação, de imaginar que essas violações aconteceram reiteradamente, né, durante todo esse período. E como a gente está centrando um pouco aqui, não tem como entrar, né, nos meandros aí da questão mais territorial e dessa disputa, durante todo esse período, e mesmo depois, talvez principalmente depois, que a comunidade partiu para mobilizar a sociedade civil, né, em favor dos seus direitos, o recrudescimento da violência aumentou. Então aumentaram as ameaças, né, derrubaram casas, então eles entram lá com fuzis de guerra, né, então são fuzileiros navais, né, que fazem a linha de frente de ameaças e de repressões. Então eles entram nas comunidades com criança, com idoso, entram lá com armamento pesado, certo? Uma vigilância pesada também, e uma série de episódios de violência. Talvez o mais grave que a gente pode relatar aconteceu agora, praticamente, a gente pode dizer, em 6 de janeiro de 2014, em que Rosimeire está aqui, ela mesmo pode falar depois, em que Rosimeire e o irmão dela, Ednei, que está ali também, foram barbaramente torturados por militares fardados, que estavam na guarita da Marinha. Inicialmente, a Marinha justificou a tortura, alegando que Rosimeire tentou tomar a arma do militar. Né? Rapidamente, a partir do momento que você requereu a filmagem, deu para se ter noção, né, da barbaridade que cometeram. Arrancaram ela do carro, junto com o irmão, e espancaram, né, de forma bárbara, botaram em cima de uma caminhonete e levaram para a base naval. Como já fizeram com vários outros irmãos dela, né, primos, outros parentes e outras famílias também. Quase todas as famílias vão ter um relato de alguém que foi levado para a carceragem da base naval, botado nu e apanhado, né, choque elétrico a gente não tem relato de pau de arara, mas os relatos geralmente são muito fortes. E aí, realmente, para concluir, esse rapaz, que nesse sábado, né, sofreu um linchamento dentro da vila militar, dentro da vila naval da barragem. Né, ele estava entrando com o pai, que está ali, com o tio, que está ali também. Eles estavam entrando no caminho da residência, certo? E um grupo de militares que moram na Vila Naval arregimentaram, premeditaram o linchamento desse rapaz. Então foram mais de 20 pessoas, isso no sábado, às 9 horas da noite, esse sábado. Então nós fomos na delegacia, eles chamaram a polícia militar para prendê-lo, ele foi algemado, entrou dentro de um camburão e foi levado para a delegacia do adolescente infrator, porque supostamente havia mexido com a filha de um desses militares. Depois a menina esclareceu que a situação foi uma situação absolutamente corriqueira. Não houve nenhum tipo de abuso. A própria menina foi à delegacia e confirmou isso. Então, nós percebemos que, na medida em que a Marinha não busca formas de punir, de dar uma resposta institucional a essas violências que são corriqueiras, isso obviamente reforça a que outros venham cometer essa mesma violência. Lembrando que a Marinha se diz, aí vocês acho que sabem melhor do que eu, né, disse ser a força mais elitista e aristocrata. Então, assim, eu acho que o elemento de racismo institucional que está impregnado nessa questão de dos macacos também é algo que precisa ser colocado, porque é um elemento fundamental para a gente compreender o porquê também dessas violências. Por último, só uma sugestão para a comissão também. Diversos desses casos que eu relatei aqui, nós também fazemos denúncia dos mais diversos órgãos, do Ministério Público, Federal, Estadual, mas também utilizamos bastante o meio da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, que é uma comissão vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e ela faz audiências aqui, ela faz em todo o Brasil, mas aqui na Bahia, pelo menos 3 ou 4 vezes no ano. Essa comissão ela faz audiências, ela é uma comissão de mediação,
ela tem limites do ponto de vista da resolução dos conflitos, mas, no entanto, ela é um espaço de registro muito importante. Então, talvez requerer as atas dessa comissão. Em toda a ata você vai ver lá registro de situação ou de grilagem ou de violência em despejo. Então, quase sempre você vai ter agente do Estado envolvido e questões bem atuais. Então, a cada reunião são 20 a 30 casos que são tratados, e cada caso desse, ainda que não de forma pormenorizada, mas dão uma ideia ali, dão um pouco do mapa dessa violência no interior do Estado, porque ela é bastante demandada pelos movimentos. Ok.